Meus cumprimentos a todos. Eu sou José Giacomo Bacarin, professor livre-docente do Departamento de Economia, Administração e Educação da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus da Unesp em Jaboticabal, Estado de São Paulo. Eu coordenei um projeto de pesquisa, a internacionalização da agricultura brasileira e efeitos nos preços, na disponibilidade e no consumo de alimentos no Brasil durante os anos de 2019 a 2022, se estendendo ao começo de 2023. Esse projeto foi financiado com recursos do Ministério da Saúde e teve participação do CNPq. Eu gostaria de trazer para vocês alguns dos resultados que nós obtivemos nesse projeto. A ideia foi justamente relacionar o preço dos alimentos ao consumidor no Brasil com os preços e as condições de produção e disponibilidade de alimento da agricultura brasileira. Nossa hipótese era que os preços ao consumidor no Brasil têm sido pressionados neste século, especialmente nesse século XXI, pelos acontecimentos na agricultura mundial, e como o Brasil hoje é um grande exportador de produtos agrícolas, pela agricultura brasileira. Acaba refletindo nas condições de produção, de exportação, importação e de preços da agricultura brasileira. Então nós trabalhamos com essa hipótese. Nós verificamos que entre 2007 e 2022, né, pegando inclusive os anos da pandemia, 2020 a 2022, nós tivemos no Brasil bem caracterizada o que a gente chama de inflação de alimentos. Inflação de alimentos é um aumento generalizado dos alimentos por um período considerável de tempo, não é? Porque como alimento vem de commodities agrícolas, muitos deles, as commodities flutuam muito de preço. Então não podemos pegar aumentos momentâneos ou quedas momentâneas para caracterizar a inflação. Temos que pegar um período maior. E entre 2007 e 2022, nós verificamos que em quase todos os anos, com exceção de 3 dos 16 anos considerados, o índice de preço de alimentação e bebidas no Brasil, levantado pelo IBGE, subiu mais que o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Lembrando que o índice de preço de alimentação e bebidas é um dos 9 componentes, dos 9 grupos componentes do IPCA. Então nós tivemos muito bem caracterizada a inflação de alimentos nesse período. A alimentação ficou relativamente mais cara que outros bens e serviços consumidos pelo consumidor brasileiro. Isso é um problema muito sério em termos sociais, porque a alimentação ela compromete de maneira mais forte a renda dos mais pobres. Os mais pobres gastam um percentual das suas rendas maior com alimentação e bebida do que os mais ricos. Então a inflação de alimentos tem um caráter social perverso, atinge os mais pobres. Isso pode refletir e reflete na quantidade de alimentos consumida e na qualidade de alimentos consumidos. Bom, o que nós verificamos? Que nós tivemos a inflação de alimentos bem caracterizada, né, bem acima do IPCA. Nós percebemos também que nos subgrupos da alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio subiu acima do IPCA, mas menos que a alimentação fora do domicílio até 2019, e no período da pandemia era esperado isso. 2020 a 2022, a alimentação no domicílio subiu mais do que a alimentação fora do domicílio. Os bares, restaurantes, lanchonetes tiveram dificuldade de se manterem na ativa durante este período da pandemia da Covid-19. Bom, e nós relacionamos isso com as cadeias agrícolas, com esse fenômeno da inflação de alimentos no domicílio, na casa das pessoas, o que a gente compra nos supermercados, de maneira geral, nós relacionamos com as cadeias agrícolas. E procuramos verificar a diferença entre 3 grupos de cadeias.
aquelas cadeias que têm um mercado internacional muito significativo, aquelas cadeias que têm um mercado internacional relativamente significativo, não tão alto, e aquelas cadeias sem mercado internacional expressivo, muito baixinho a participação, muito baixa a participação da exportação ou da importação. Não é? E verificar se o aumento dos preços dos alimentos derivados variou entre esses três grupos. E até de uma maneira surpreendente inicialmente, nós observamos que os alimentos das cadeias sem mercado internacional, né, subiram mais do que os alimentos das cadeias com mercado internacional mediano, vamos dizer assim, e mais ainda do que aqueles alimentos das cadeias com mercado internacional expressivo, pelo lado da exportação, pelo lado pelo lado da importação. Bom, isso chamou atenção. E uma outra questão é a disponibilidade interna de alimentos. Quais foram as cadeias que tiveram maior disponibilidade? Justamente as cadeias com mercado internacional mais expressivo. Isso pode ser contraditório, porque às vezes a gente pensa no curto prazo e diz o seguinte: se exportar, falta internamente. Numa safra isso é verdade. Ao longo do tempo não, a exportação pode trazer ganhos de competitividade, de produtividade e de produção que atende à exportação e aumenta a disponibilidade interna. Foi isso que nós verificamos, né? Ao longo prazo não há essa contradição para as cadeias que exportam entre aumentar a exportação e aumentar a disponibilidade e o abastecimento interno. Agora, indiretamente isso acontece. Por quê? Porque aqueles produtos que têm muita exportação, têm muita competitividade externa, disputam com outros produtos a área, os investimentos dos agricultores. Acabam, portanto, constrangendo ou diminuindo os investimentos em produtos sem mercado internacional. Então, indiretamente, a exportação, vamos supor, né, que fosse essa competição específica. O aumento da área, exportação de soja, acaba por diminuir, que é um produto que nós temos uma grande participação no mercado internacional, acaba por diminuir a produção, a disponibilidade interna do feijão. Então, essa participação no mercado internacional acaba influenciando os preços daqueles produtos, inclusive a disponibilidade daqueles produtos que não têm mercado internacional significativo. Acabam influenciando negativamente sobre o ponto de vista do consumidor. Então, a nossa conclusão é que o preço ao consumidor no Brasil aumentou nesse período por conta do que aconteceu na agricultura, né, menos do que aconteceu na indústria de alimentos, menos do que aconteceu na distribuição, no comércio, no atacado, no varejo, mais na agricultura, e foi impactada pelos preços internacionais que se mantiveram num patamar alto durante todo o período de análise, 2007 a 2022, com flutuações. Durante a pandemia, a inflação de alimentos aumentou, porque os preços internacionais aumentaram. E o nosso câmbio, né, a nossa moeda nesse período, teve um processo de desvalorização, que tensionou ainda mais os preços internos. Uma outra conclusão da nossa pesquisa, uma outra análise que nós fizemos, é comparar produtos com diferentes graus de processamento. Os produtos minimamente processados ou in natura, com os ingredientes culinários, com os produtos processados e com os produtos ultraprocessados. O que nós verificamos? Nós verificamos que justamente os produtos com melhor qualidade nutricional, in natura e minimamente processados, foram aqueles que apresentaram maior aumento de preço. Então, a variação da inflação de alimentos no Brasil teve um componente ruim em termos de qualidade. Os produtos ficaram mais caros de maneira geral e ficaram mais caros ainda aqueles produtos com melhor qualidade nutricional. E isso teve vários impactos no consumo, teve alterações no padrão de consumo conforme as POFs registradas.